Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos nossos amigos, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes sabedoria e entendimento, e que todos tenham um belo dia. Vamos estudar a lição? E hoje, quarta-feira, 16 de outubro, a lição 3, ela tem como título Temas recorrentes, fé e incredulidade. E a lição de hoje está baseada no livro de João, no capítulo 3, dos versículos 16 até 21, do capítulo 9, dos versículos 35 até 41, e no capítulo 12, dos versículos 36 até 46. O que nós vemos aqui que o evangelista, nesses textos, nessas passagens bíblicas, ele repete o tema sobre a fé e a incredulidade, que é encontrada desde o início do seu livro, porque existem pessoas que aceitam a Jesus como Salvador e Senhor e outros rejeitam. E João, nessas passagens, diz que o mundo possui dois grupos. Os que aceitam, que têm fé e acreditam realmente no Salvador Senhor Jesus e creem nele, e um segundo grupo que, embora tiveram bastante oportunidades de conhecer e aceitar o Filho de Deus, mas preferem a incredulidade e preferem a rejeição. Porém, o ministério de Jesus aqui nesse mundo mostra de forma bastante clara e transparente que crer é algo muito mais abrangente, que deve ser vivido com nossas ações e atitudes em cada momento da nossa vida na sociedade, porque a Bíblia mostra que até os demônios creem em Cristo e até eles se estremecem, né? E assim, os incrédulos que normalmente vão até Jesus para não aceitá-lo, mas afrontá-lo, né? Questionar, deixar realmente Jesus num paredão. E eles são caracterizados, né, por aqueles que amam realmente a escuridão, as trevas espiritual e não a luz. E acham bastante difícil aceitarem as palavras de Jesus ou veem qualquer quebranto assim para obter assim, antigas tradições, e em vez de atender às expectativas humanas, eles realmente aceitam as coisas humanas e não aceitam as coisas realmente dadas por Jesus. E essas pessoas, esses incrédulos, julgam a Jesus em vez de permitir que a sua luz os avalie e julgue. Essa atitude ela é bem clara e é vista inúmeras vezes através dos líderes religiosos, tanto da época de Jesus como nos dias de hoje, que como guias espirituais dessa nação de incrédulos deveriam ter sido os primeiros aceitando a Jesus, porque por muitas vezes até nos momentos da passagem de Jesus por esse mundo, muitos desses incrédulos e líderes religiosos, eles viram realmente os sinais, os milagres feitos por Jesus. E hoje também, mesmo que de formas diferentes, acontecem milagres, eles não acreditam e passam a afrontar realmente. Eles já se definem do lado que eles irão agir. E as pessoas, assim, de um modo geral, se consideram assim, basicamente boas e não. Percebem que elas, como todo mundo em geral, são pecadores e carecem do poder de Deus em suas vidas. As pessoas se dizem ateias, né, não acreditam em Deus,
Mas quando elas são envolvidas em grandes problemas, em grandes aflições, como terremotos, furacões, maremotos, quando vê problemas assim nesse porte, quando a terra treme, eles são os primeiros a pedir misericórdia para Deus. E aconteceu algo realmente bastante verídico e contado através da mídia e jornais da época, que em 1970, lá no México, bem antes da Copa do Mundo acontecer naquele país, houve um terremoto que matou 200 mil pessoas na época, que chegou a ser sentido até em São Paulo, devido à magnitude, né, à potência desse terremoto. E no México, a maior universidade chamada de UNAM, com um campus que ela tem lá desde 1950, ela tinha um professor, já de muitos anos trabalhando na UNAM, chamado Juan, que ele dizia ser ateu. Até insistia, né, nas suas teorias, né, em sala de aula com os universitários, para que eles fossem ateus, né, com teorias falsas. Né? E sabe o que ocorreu com esse professor nesse dia do terremoto no México, em 1970? O maior que houve lá no México, que balançou assim, todas as estruturas daquela universidade. Sabe o que aconteceu com esse professor? Ele foi um dos primeiros a correr para a rua e se ajoelhar junto com as demais pessoas, pedindo clemência e misericórdia para Deus. O evangelista João, em seu livro chamado Prólogo, narra que a humanidade ela está separada em dois grandes grupos, né? Os que aceitam a Jesus como Salvador e Senhor, que creem e têm fé nele, e os outros, né? E outras pessoas que têm a oportunidade, que é um outro grupo, que tem a oportunidade de conhecer a Cristo, tiveram a oportunidade de crer, e elas optaram pelo livre-arbítrio em não acreditar, em não escolher a Jesus. Os discípulos de Jesus, que foram escolhidos por ele, mesmo ele operando sinais e milagres no início, eles estavam assim incrédulos um pouco. E eles estão nesse primeiro grupo, né, que crer em Cristo, além de passarem assim, a acreditar lentamente, né, mas aceitaram a Ele como Salvador. E tanto é que nós temos vários trabalhos que chegaram até nós hoje. E também houve aquela mulher samaritana, aquele cego de nascença, que também está nesse grupo. Das pessoas que aceitaram Jesus e deram continuidade nas suas vidas. Mesmo que lentamente, mas deram continuidade. Já o segundo grupo, que eles optaram em não crer em Jesus, como foi o caso dos fariseus, dos sumos sacerdotes lá do templo, das sinagogas, que eles tiveram a oportunidade de ver os milagres de Jesus dentro do templo, e também com a multiplicação de pães e peixes, a cura de coxos, de cegos, e até mesmo Judas Iscariotes pode se colocar nesse grupo, né? Mas decidiram assim pela cegueira espiritual em não seguir nos caminhos de Cristo. E João mostra claramente esta dualidade entre Deus e o mundo, Deus e o mal. E o resultado é esse, é salvação ou condenação, sendo a oferta que está disponível para todas as pessoas, porque o desejo de Deus é salvar a todos. E no livro de João é bem interessante observar que fé e crença ela não ocorre como assim um substantivo para o evangelista, onde fé ela é um verbo da classe gramatical que expressa assim ações, ou seja, nós temos que praticar, que deve ser revelada
na nova mentalidade de todo cristão que aceita Jesus como o seu Salvador e Senhor da sua vida. E também nas nossas escolhas e nas nossas atitudes, que nós temos que praticar realmente a nossa fé, mostrando amor para o necessitado, para o próximo, para as viúvas, para pessoas que passam necessidade. Crer em Cristo é a ação que nos leva ao temor, à obediência, ser reverente, ser respeitoso e ser uma testemunha viva. Se alguém que crê em Jesus é algo que nós fazemos, e isso se expressa da maneira como nós vivemos na sociedade, e não apenas em um conjunto de crenças, né? E isso tem que ser mostrado na prática, né? Em coisas realmente palpáveis, que as pessoas vejam isto, que realmente isso vem de Deus. Porque até Satanás crê em Jesus, como a Sagrada Escritura menciona, como diz lá em Tiago, capítulo 2, versículo 19. Dando a entender que aquele que diz ter fé, mas não demonstra por meio de obras, no sentido prático, não tem a mesma utilidade, né? Ou seja, estão no mesmo caminho daqueles que servem a Satanás, aqueles que acreditam que Jesus existe, mas que fazem um outro caminho que é de Satanás. Existem algumas pessoas que não se atrevem a declarar que Cristo é o seu Senhor, devido aos seus medos, né, e inseguranças. Em João capítulo 12, versículos 42 e 43, nós vemos que muitas pessoas não confessaram ser de Cristo, né, porque estavam mais preocupadas em suas posições entre os seus conterrâneos, do que fazer a vontade de Deus. Apesar de tudo, até muitos principais da sinagoga, né, como Nicodemos, como Zaqueu e dentre outros, né, que às vezes, inicialmente, eles se mantiveram afastados, né, de Jesus, não se demonstrando, né, mas que no momento oportuno sempre eles estavam mostrando que eles eram de Jesus. Embora não confessaram, como foi o caso dos fariseus, né? Que eles confessaram realmente estar contra Jesus, e continuaram nesse caminho, porque eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Deus deu a todas as suas criaturas a liberdade de escolha, né? Para que ou o amassem livremente, ou poderiam odiá-lo. Jesus vai respeitar o lado de cada um. No entanto, muitas vezes, essas pessoas abusam e fazem mau uso dessa liberdade para o seu prejuízo, né? E alguns chegam ao ponto de dizer que qualquer escolha, certa ou errada, é boa, desde que as escolhas que nós façamos sejam nossa, né? Alguns dizem que todos os caminhos levam a Deus, alguns dizem nesse mundo aí, em que não é verdade. Afinal, afirmam, né, que a morte de Cristo na cruz lhes concede liberdade de escolha e também dá imunidade, mas às vezes existem consequências para isso, né? Por essa insegurança de realmente não aceitar a Jesus verdadeiramente e mostrar realmente um cristão na prática. Porque esse tal pensamento de ser cristão, mas não praticar, ele é muito perigoso, pois encoraja outras pessoas também a serem descuidadas nessas formas e que o levarão à perdição. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O próprio Jesus disse: o único meio de salvação é Jesus. E quando você aceita Ele verdadeiramente sincero, você passa a ter realmente sabedoria, ter entendimento, passa a manusear melhor as Escrituras, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente.
E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor e obedece, né, seus estatutos e mandamentos, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a esse mundo, que se aproxima, ele levará você, a sua família, seus filhos, seus amigos e todos nós, sabe para onde? Para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, que onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Estará no céu. Você terá a oportunidade de estar face a face com Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.